Por favor, deputado Rafael Brito. Muito obrigado, presidente, senhora relatora. Eu vou tentar abordar, presidente, os meus questionamentos de uma outra forma, para que a gente não fique, senhor Silvanei, com as perguntas repetidas. O senhor citou na sua apresentação inicial a seguinte frase, em aspas: só em 2 momentos não houve indicação política nas polícias federais, no governo Dilma e no governo Bolsonaro. E aí agora eu volto a história para o dia 24 de abril de 2020, no pronunciamento do então ex-ministro da Justiça, hoje senador Sérgio Moro, e faço aspas do pronunciamento do ex-ministro. Ontem conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Falei que seria uma intervenção política e ele me respondeu: é isso mesmo. O presidente me disse mais uma vez que queria uma pessoa de confiança pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente, e não é papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informações. Continua. Percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias do diretor-geral das Polícias Federais, é algo que eu não posso concordar. Esse foi um texto do hoje senador Sérgio Moro, no momento do seu pronunciamento da saída de como ministro da Justiça do governo anterior. Passo agora às perguntas. O ex-ministro Sérgio Moro, ao sair do governo, informou interferência política do ex-presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Havia também esse tipo de interferência na Polícia Rodoviária Federal? Segundo, na mesma data em que o ministro proferiu, aí passo agora a questão do STF. Na mesma data que o ministro do STF proferiu uma decisão proibindo as operações da Polícia Rodoviária Federal, o senhor publicou em seu Instagram pedindo voto para o então presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que seu viés político pode ter interferido na tomada de decisões? Outra pergunta. A ordem de direcionar a maior parte das operações da Polícia Rodoviária Federal para o Nordeste, bem como mantê-las em funcionamento, desconsiderando claramente a decisão do TSE, partiu do então ministro da Justiça, Anderson Torres, ou de alguma possível interferência na Polícia Rodoviária Federal por parte do nível hierárquico maior do poder público? O medo da derrota do presidente Bolsonaro nas urnas pode ter tido algum impacto na alocação dessas operações? Passo à próxima pergunta e trato agora, nesse momento, senhor Silvanei, dos bloqueios nas rodovias após o resultado das eleições. Essa não foi a única decisão descumprida. Após a derrota do então presidente Bolsonaro, manifestantes fecharam rodovias em manifestações antidemocráticas que rejeitavam o resultado das urnas e o sistema democrático federativo. O ministro Alexandre de Moraes, no dia 31 de outubro, determinou a liberação das vias, o que foi acompanhado por unanimidade pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. A atuação da Polícia Rodoviária Federal deixou a desejar e, em algumas regiões, torcidas organizadas tiveram mais sucesso em desarmar bloqueios. Qual foi o quantitativo de agentes direcionados para cumprir a ordem de desbloqueio nas rodovias, atendendo à solicitação do STF? Passo para a próxima pergunta. Em suas palavras, a Operação Eleições 2022, nas ações não conflitantes com a decisão proferida pelo TSE no dia 30 do dia 30, sob pena de responsabilização criminal por desobediência e crime eleitoral, o senhor optou por manter as ações então consideradas não conflitantes. Nesse sentido, é importante que seja esclarecido para a sociedade qual foi o critério utilizado pelo senhor para classificar ações como não conflitantes da determinação do presidente do TSE. Passando para a próxima pergunta.
Se a operação de desbloqueio é muito mais complexa do que alegavam ser uma simples fiscalização de veículos no dia das eleições, por que é que o número de agentes escalados para o dia das eleições foi justamente maior do que a das ações de desbloqueio das rodovias? Outra pergunta. Ao não orientar medidas mais enérgicas para a Polícia Rodoviária Federal desobstruir rodovias bloqueadas por atos de caráter golpista após as eleições, o senhor tinha ciência de que poderia estar cometendo um ato de prevaricação? E aí, presidente, eu termino as minhas perguntas, mas queria aproveitar só um pouquinho mais do meu tempo, lembrando de algumas falas do senhor Silvanei na apresentação que ele fez nos 20 minutos iniciais. Ele disse que o Nordeste tem maior estrutura e maior efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Tanto essa estrutura quanto esse efetivo poderiam tranquilamente ser deslocados para outra região do país. O Nordeste tem a maior malha viária, por isso precisa de maior operação. Na minha cabeça, a operação é sobre fluxo de veículos e de pessoas e de eleitores, não é por metro quadrado de malha viária. A Polícia Rodoviária Federal não estava fiscalizando o metro quadrado de asfalto, ela estava ali para fiscalizar fluxo de eleitores no dia da eleição. Outra afirmação, o Nordeste tem a segunda maior frota de ônibus e vans. Ora, se o Nordeste tem a segunda maior frota de ônibus e vans, como é que o Nordeste teve sozinho quase 50% das operações do segundo turno? Outra afirmação, 26 veículos por ponto de fiscalização foram abordados em todo o país. Concordo que foram 26 veículos, inclusive acredito na afirmação do senhor Silvanei. Mas são 26 veículos vezes a quantidade de pontos. Se houve mais pontos no Nordeste, é óbvio que foi abordado muito mais carros naquela região onde o presidente Lula, no primeiro turno, teve 66% dos votos válidos e o presidente Bolsonaro teve algo próximo a 25%. E aí, presidente, eu concluo dizendo que respeito as posições do senhor Silvanei, não sou obrigado a acreditar, não sou obrigado a concordar, mas um pedido que fica aqui, inclusive para os próximos que venham falar nessa CPI, é que a gente não permita que as pessoas esgacem a nossa inteligência. É óbvio que algo estranho aconteceu, e essa é uma oportunidade para que as pessoas que vêm aqui expliquem se realmente algo estranho aconteceu. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Rafael Brito.